Mas é muito bom estar com vocês, né? Como eu falei hoje de manhã, quando eu preguei na Union Church, parece que a igreja chegou num ponto onde a gente quase estava em uma coma por algumas semanas por causa das Olimpíadas, né? Mas graças a Deus saímos vivo, né? E Deus está aqui, Deus vai fazer alguma coisa hoje à noite, eu acredito com todo o meu coração. Mas é muito bom estar aqui com vocês. Alguns de vocês já se sentiram meu velho, ou meu velhos. Alguém já sentiu assim? Ok. Eu estou me sentindo dessa forma dessa semana. Por quê? Porque essa semana eu percebi que já fazem 25 anos desde eu me formei no ensino médio. 25 anos. 25 anos é muito tempo. Então, só por um momento, eu quero levar vocês de volta comigo para esse ponto de tempo na minha vida. 25 anos atrás. Na escola, eu era conhecido como o cara religioso. O estado que eu cresci lá na minha terra, chamado Wisconsin, não era parte do país onde tinha muitos evangélicos. Não tinha muitos crentes. Não havia, inclusive, uma igreja evangélica na minha cidade pequena, né? E enquanto eu acredito que Jesus entrou no meu coração, na verdade, com mais ou menos 9 anos, foi só quando eu tinha mais ou menos 15, 16 anos de idade que minha vida começou a mudar profundamente. Meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, e que o irmão mais novo, ele vai visitar nós em 2 semanas, ele vai ficar aqui por 10 dias, vocês vão conhecer ele. Mas meu irmão mais velho, ele realmente foi um grande pessoa na minha vida. E ele foi uma grande influência. Ele foi salvo radicalmente, e era cerca de 4 anos, como eu falei, mais velho do que eu. E nós dormíamos no mesmo quarto. E eu lembro, naquela época, dele colocando músicas de louvor, adoração, antes, quando a gente estava preparando a dormir. E muitas vezes, quando eu acordava no meio da noite, eu vi ele muitas vezes louvando a Deus, orando, com as mãos estendidas assim no meio da noite, louvando a Deus por tudo que Ele tem feito na vida dele, orando até as primeiras horas da noite. Então, a sua paixão se tornou a minha paixão. Eu queria imitar ele, de uma forma boa, né? Embora meus pais formaram a base da minha caminhada espiritual, foi meu irmão que me levou a Cristo. E nós dois, nós tornamos um pouco radical, né? Radical a nossa fé. A gente não tinha necessariamente a melhor teologia, mas amávamos a Jesus. Por exemplo, no final dos anos 80, havia um monte de ensino sobre o arrebatamento. Muita gente estava falando sobre esse assunto. The rapture, arrebatamento. Todos nós pensamos que o mundo ia acabar logo, em breve. E alguns de vocês já sabem o que eu estou falando, porque você viveu naquela época onde esse ensino foi muito popular. Eu lembro um livro que eu usei até para evangelizar os meus amigos, chamado 88 Razões por que o Arrebatamento vai acontecer em 1988. E eu usei esses livros como o meu para evangelizar todos os meus amigos. Basicamente, meu método de evangelismo foi o seguinte: você quer ser deixado para trás? Muitas vezes não era realmente sobre Cristo ou a cruz, apenas um tipo de tática para assustar pessoas, misturada com uma preocupação genuína. No entanto, Deus usou tudo isso em sua graça e misericórdia, e Ele usou meu zelo para trazer pessoas a Jesus, para Jesus. E nesse grupo desorganizado, um pouco de 5 jovens que a gente tinha num grupo chamado Soldados da Luz, tornou-se um grupo de mais que 20 jovens naquela época,
que estavam apaixonados por Jesus. E quando eu reflito sobre meus métodos, o meu ensino naquela época, é tentador olhar para trás e rir, dizendo, olha como nós éramos tolos. Mas eu não, porque eu olho para trás, para aquelas situações e digo, Senhor, me ajude a ter esse tipo de zelo mais uma vez. Ajude-me a nunca perder o meu primeiro amor. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu estou sendo um pouco nostálgico, sim. Essa semana eu recebi um aviso do meu reencontro da turma de 25 anos. Eu acho que vocês não têm isso no Brasil. Talvez tenham, talvez não. Mas é um encontro onde você vai reencontrar as pessoas com quem você formou anos atrás. Então, a gente tem esses encontros cada 5 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos. Mas 25 é um grande encontro, porque 25 anos desde você formou. Então, você reconecta com todo mundo lá. Infelizmente, eu não vou conseguir ir, porque está lá na minha terra. Eu não vou pagar muito dinheiro para simplesmente um encontro. Mas eu decidi essa semana tomar um momento e olhar para o meu chamado Anuário da Escola. Mas eu vou dizer, um livro que é produzido no último ano da escola lá, que tem todas as fotos, todas as informações sobre as atividades que aconteceram ao longo do ano. Em inglês é chamado Yearbook, que fala sobre seu senior year, o último ano que você tem, Yearbook. Então, eu decidi, eu vou dar uma olhada no meu Yearbook. Eu queria ter um momento para refletir sobre essas 70 pessoas. Minha escola foi pequena, né? 70 ou mais pessoas com quem eu me formei. E eu abri essa yearbook essa semana, desculpa. Eu fui relembrado, na verdade, que todos nós nessa yearbook tínhamos a oportunidade de compartilhar uma frase só, que era uma espécie de nosso comentário final aos nossos amigos na escola, ou da escola. Inclusive os professores, colegas, basicamente eu vou dizer uma frase que vai resumir o que eu penso sobre onde eu vou, alguma coisa sobre o que aconteceu na escola, alguma coisa que eu quero dizer. E a maioria das pessoas postaram chavões e citações inspiradas, tipo, você pode ser o que você quer ser. Ou compartilhe o seu brilho onde quer que você esteja. Ou não siga aonde o caminho pode levar, vá em vez disso onde não há caminho e deixe uma trilha. Esse tipo de coisa. Todo mundo está comigo? Eu era o único que decidi incluir um versículo da Bíblia. Quebra-crente. E olhando para trás, o verso que realmente representava meu coração naquele momento foi Provérbios 14:12, que fala o seguinte: há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Morte? Meu Deus! Agora, olhando para trás, esse versículo parece meio duro, não é? Todo mundo está compartilhando chavões, citações, platitudes inspiradoras sobre a humanidade, sobre ir fora do caminho batido e deixar sua própria trilha. E eu estou aqui que poderia ser percebido não como a estratégia evangelística mais eficaz. Imagina me dizendo, todas vocês 70 pessoas aqui, leiam o que eu estou dizendo. Você não está indo na direção certa, você acha que é a maneira que você vai trazer a vida, mas na verdade vocês todos vão morrer. Leva à morte. E aqui está o ponto. Jesus faz uma proclamação, na verdade, que não é tão diferente aqui na Bíblia. A proclamação é no positivo, em vez de no negativo. Mas se você realmente pensar, Jesus está falando alguma coisa que não é tão diferente.
Claro, eu colocaria a mesma coisa hoje em dia? Provavelmente não. Eu não colocaria necessariamente essa frase. Mas Jesus, ele fala alguma coisa que parece meio exclusiva, ou exclusista. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o único caminho para a vida. Há uma série de caminhos que existem lá fora, mas eu sou o único caminho para a vida. E o caminho é estreito. O caminho não é caminho que parece certo para muitas pessoas. E o que isso significa? Significa que é bem possível que muitos dos meus colegas não vão seguir o caminho que conduz à vida, porque não parece ser o caminho certo. Nunca devemos pedir desculpas por Jesus ser o único caminho para Deus. Enquanto isso não significa que nós envergonhamos as pessoas para que elas se tornem cristãs, usando métodos que às vezes são questionáveis, como às vezes eu fazia naquela época, também não significa, não quer dizer que nós tentamos esconder a verdade. Porque a verdade é o que nos liberta. O mundo está em cativeiro. O mundo precisa do amor de Cristo, precisa do nosso amor. E não há nada mais amoroso do que compartilhar Jesus com o mundo que nos odeia. Então, quando as pessoas estão falando com você, você tem que mostrar amor. A definição do amor significa tudo nessa conversa. Porque para algumas pessoas, amor, ele significa um amor simplesmente uma abraço, uma abração, alguma coisa assim. Pode ser, mas a coisa mais amorosa que você pode fazer para alguém que não conhece Jesus Cristo é compartilhar com a sua boca as boas notícias do Evangelho. Concorda comigo? Que está sendo cada vez menos popular em evangelicalismo. Porque nós temos vários outros movimentos que acho que é mais interessante fazer outras coisas do que proclamar o Evangelho. O Evangelho não vai simplesmente chegar a alguém sem alguém compartilhando com a sua boca, né? Então, nesta noite, nós estamos continuando nossa série, Eu Sou, e nós apenas temos mais 2 semanas faltando. Nós temos observado essas 7 declarações do Eu Sou, de Jesus, encontradas no Evangelho de João. E essas 7 reivindicações de Jesus nos dizem muito sobre quem Ele é e como Ele se relaciona conosco. Nós olhamos sobre o fato que Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida. Graças a Deus, eu não preciso pregar essa mensagem de novo, porque essa palavra ressurreição é muito difícil para mim. Ressurreição. Às vezes eu preciso ser ressuscitado depois do sermão, porque eu sei que sempre essa palavra não sai certo, mas tudo bem. Hoje, a gente vai estudar a sua afirmação de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abram suas Bíblias então comigo para João 14. 1 a 6. João 14, 1 a 6. E vamos ficar em pé enquanto nós estamos lendo a palavra de Deus. Vamos ler isso juntos? Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde você vai. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus hoje de noite. Amém? Pode sentar. Aqui está o contexto.
Jesus está prestes a terminar o seu ministério terrestre. A atmosfera lá na sala superior, porque eles ainda estavam lá, era séria e sóbria. Jesus está basicamente falando o seguinte: eu só vou estar um pouco mais aqui. Eu vou estar aqui só um pouco mais e depois eu vou deixar vocês. Eu só tenho um pouquinho mais de tempo, então eu vou embora depois. E os discípulos estão lá, provavelmente ficando desesperados, confusos, lutando com a dúvida. E eles estão perturbados por duas razões. Para começar, Jesus ia deixá-los. E eles não se sentem adequados para o trabalho que Jesus colocou em frente deles. Em segundo lugar, Jesus tinha dito que havia um traidor, né? Sentado na mesa com eles, e todo mundo estava querendo saber quem é essa pessoa, né? Jesus tinha dito que até mesmo Pedro negaria ele 3 vezes, e provavelmente eles estavam pensando: se Pedro vai fazer isso, se Pedro vai falhar com Jesus, o que o resto de nós pode fazer? Quem seria essa pessoa? Então Jesus está dizendo a eles: não fiquem perturbados, tudo vai dar certo. No versículo 2, Jesus diz que Ele está a preparar um lugar para eles. Para Jesus, esse lugar é um lugar real, é o céu. E o céu não é um estado de espírito, ok? O céu era um lugar real. O céu era extremamente importante nas Escrituras. 38 vezes no Evangelho de João, nós somos lembrados de que o Pai enviou Jesus do céu. E o céu é a casa de todos nós em Jesus. Enquanto tem um pouco mais também nessa passagem que a gente tem que entender sobre essa ideia de casa, né? Então, não é errado pensar sobre o céu ou querer ir para lá. Eu quero ir para o céu. Em toda a Escritura, nós vemos homens de Deus que querem ir lá. Abraão virou as costas para as suas cidades em antecipação disso. Foi exatamente o que manteve seguindo adiante. O rei Davi foi encorajado sabendo que ele iria encontrar o Senhor no céu. E também a gente sabe que o apóstolo Paulo constantemente estava falando sobre isso também. E Jesus fala em versículo 3 e 4 o seguinte: ouça-me, eu estou a preparar um lugar para você e vocês sabem o caminho para o lugar onde eu estou indo. E eles estão os discípulos estão Jesus, a gente não sabe não. Nós não sabemos não. No versículo 5, Tomé, ele pergunta a Jesus dizendo: Senhor, nós sabemos para onde vas. Como nós podemos conhecer o caminho? Agora, Tomé era um cético por natureza, né? Alguns de vocês estão no mesmo barco. Mas basta ouvir essa pergunta novamente: Senhor, não sabemos para onde vais. Como nós podemos saber o caminho? E na verdade, eu preciso fazer essa pergunta bastante na minha vida também. Senhor, eu não tenho nenhuma ideia de onde você está me levando. Você já se sentiu assim na sua vida? Cara, não sei onde eu vou. Eu preciso de direção mesmo, Deus. Como a sua vida está dando giros e não está indo a lugar nenhum. Você não tem a ideia de qual é o caminho do Senhor para a sua vida. Eu posso imaginar, inclusive, neste momento, que Jesus pode ficar um pouco cansado, irritado, talvez até chateado neste momento. Por quê? Dentro de 48 horas, Jesus ia ser crucificado, abatidos por nossa causa. E ele poderia ter pensado, eu estou prestes a morrer por esta causa, inclusive a causa de vocês, e você está preocupado com o seu futuro. Eu não sei sobre você, mas se eu estava nessa situação, eu sabia que eu morreria em 48 anos, em 2 dias. Eu não vou preocupar tanto sobre o seu futuro, não, desculpa. Eu vou pensar em mim. Isso falando humanamente, né? Felizmente, Jesus não se relaciona assim conosco.
No meio das nossas dúvidas, Jesus não oferece repreensão, mas Ele oferece compaixão. Ele fez isso com Tomé. Ele está ministrando aos seus discípulos, mesmo quando eles duvidam dele. Isso é alguma coisa difícil. Em qualquer aspecto de liderança, às vezes nós precisamos fazer isso. Pessoas têm dúvidas e nós precisamos lidar com essas dúvidas, entendendo que às vezes eles não têm a pintura completa, mas mesmo assim, Deus dá graça. Deus dá graça. A gente tem que mostrar compaixão como Jesus, liderando as pessoas através de dúvidas. Então, Tomé duvidava. E a dúvida é natural. Tomé está sendo honesto aqui. E você tem que amar a honestidade dele. Então, Jesus fala, você sabe o caminho para o lugar onde eu estou indo? Ele responde, na verdade, a gente não sabe, Jesus. Como a gente poderia possivelmente saber isso se você sempre está falando esses enigmas? Nós não sabemos o que você está falando. Temos que apostar nossas vidas em você. Então, onde é que você está nos levando? E eu estou supondo que Tomé nesse momento estava um pouco desesperado. E Jesus responde com uma frase. E qual a frase que ele falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na verdade, existem 3 declarações nessa frase. 3. Nós temos 3 eu sou. Então, hoje você tem um bônus aqui. É um sermão com 3 eu sous. Primeiro, ele fala, eu sou o caminho. Ele está dizendo que eu sou o único salvador da escravidão, do pecado e da morte. E eu sou a única opção. Desculpa, gente. Ele está dizendo que há um grande abismo entre você e o céu. Entre você e a verdadeira comunhão com Deus. E a única maneira que você consegue, que você pode restaurar essa comunhão que você está precisando desesperadamente, que até você não percebe, com o seu Criador, a única maneira que você pode preencher essa lacuna é por meio dele, porque ele é o caminho. Jesus está dizendo isso. Eu estou indo para a cruz. Eu vou morrer na cruz. Eu vou ser torturado, pendurar naquela cruz. Eu vou absorver toda a ira de Deus. Para quê? Para com o seu pecado. Eu vou ser a ponte. Eu vou ser essa ponte para você, permitindo você caminhar sobre o abismo do pecado e da morte. Eu vou fazer isso para que você seja bem-vindo na minha casa. Graças a Deus. Isso é o que significa quando Jesus diz, eu sou o caminho. Então, Ele é caminho. Ele é constantemente nos preparando. E Ele também é constantemente preparando um lugar para nós. Isso não é apenas uma referência a algum tipo de mansão nobre, né? Para nós morarmos. Ele está preparando um lugar para nós. Quando Ele fala isso, significa que a gente vai ser capaz de comungar, é a palavra, né? Num espaço que nossas almas foram criadas para comungar. Em essência, Ele está levando nós para casa. Mas casa não é simplesmente o céu, mas é um lugar sagrado que é completamente nele. Faz sentido? Depois ele fala isso, eu sou a verdade. Agora, uma coisa é dizer que você é caminho, mas a outra coisa é dizer que você é detentor de toda a verdade. E esta é uma afirmação muito forte. Então, Jesus está dizendo aqui que Ele não é apenas uma verdade possível entre várias outras verdades que poderiam existir. Ele está dizendo que eu sou a única verdade. Eu sou a única verdade exclusiva que ainda existe. Essa semana eu cometi um erro. Não, que isso não acontece todo dia. Acontece todo dia, né?
Mas essa semana eu cometi um erro que eu realmente faço raramente. Faz muito tempo, mas nós temos no Facebook essa página chamada Gringos. E essa página de Gringos, a maioria de vocês, infelizmente, não são, não podem participar, desculpa. Mas essa página de Gringos é 12 mil pessoas associadas com o Brasil, que vivem no Brasil, mas são estrangeiros. Ou tem alguma conexão com o Brasil, que ainda não, que talvez moram fora do Brasil também. O erro não foi que eu entrei nessa página, porque faz muito tempo que eu estava lá, mas eu me envolvi com um dos polêmicos posts sobre religião. Foi super bobo, né? Alguém comentou sobre a faixa 100% Jesus de Neymar e qual ridículo era. E todo mundo estava falando mal sobre cristianismo, todo mundo. E sobre evangélicos, todo mundo estava falando mal. E eu estava lendo esses posts, já tinha mais ou menos 50 comentários, eu falei, cara, eu vou entrar nesse assunto. Eu vou ter que entrar. Alguém tem que salvar todo mundo aqui, né? E eu não estava defendendo Neymar, né? Porque, sabe? Eu não sei se ele é um modelo crente, ok? Vamos dizer. Esse assunto não é sobre ele. Mas eu queria defender a liberdade de expressão e a minha fé. Então, meu erro foi entrar nessa discussão, porque eu não percebi que a maioria dos gringos nessa fórum são ateus europeus. Quase todos eram ateus europeus. Eu não estou dizendo que as duas palavras sempre vão juntos. Mas, assim, para a melhor parte de 1 hora até 1h30, talvez mais, eu me envolvi nessa discussão com pessoas que estavam dizendo as coisas piores possíveis sobre o cristianismo e sobre Jesus. E a maioria desses argumentos foram ridículos, né? Foi muitos memes, né? Esses memes de Facebook, coisas contra o cristianismo, argumentos super fracos que poderiam ser superados por um curso básico de teologia, né? E eu ganhei? Não. Porque eram 25 pessoas contra mim. Só tinha uma outra crente, cristã, né? E ela estava tentando converter todo mundo lá. Meu Deus, tipo de coisa de vocês vão para o inferno. Meu Deus. Não tenta fazer isso nessa sessão de comentários. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu nunca vi na minha vida uma vez alguém convertido assim. Mas ela não era o melhor exemplo para mim, né? Também. Mas eu perdi 1 hora da minha vida que eu nunca vou recuperar. Por isso eu afastei do Facebook por alguns dias já. E você sabe, quando você lutar com um porco, o que vai acontecer? Vocês dois vão sair fedidos de luta. É isso que vai acontecer. Tentar convencer um ateu online é como juntar gatos. É muito difícil. Eu estava tentando conduzi-los em torno dessas verdades do Evangelho sem sorte. E o problema para muitas pessoas nessa fórum não é nada diferente do que os problemas que muitas pessoas têm com Jesus. A verdade absoluta não é um conceito bem visto. Não é um conceito bem-vindo. O mundo tenta reivindicar que toda ideia religiosa, essas ideias são igualmente válidas, mas isso simplesmente não funciona. Mesmo logicamente, alguém já estudou lógica, algum curso de lógica, né? Mesmo dizer que tudo é igualmente válido é fazer uma declaração absolutista. Mesmo dizer que não há absolutos, ou que não existe um caminho para a verdade, é absolutista. Então deixe-me compartilhar com vocês um pequeno segredo que eu descobri depois desses anos no ministério pastoral. A maioria das pessoas
não acreditam na verdade absoluta porque eles não querem lidar com seus próprios problemas de pecado. Eles não querem lidar com seu problema de pecado. A maioria. Talvez tenha alguns que realmente estão tratando isso de uma forma mais filosófica, mas para 95% das pessoas, eles não querem tratar o problema do pecado no coração. Essa é a verdade. E a maioria das pessoas que são radicais contra o cristianismo, pelo menos no oeste, ok? Não estou falando sobre outra parte do mundo, mas a maioria dos ateus que foram... Como eles chegaram a ser ateus? Muitas vezes eles foram queimados por alguma experiência na igreja, numa igreja ruim, alguma formação religiosa terrível em sua juventude, a partir de que eles estão agora simplesmente se recuperando. Mesmo ateísmo não faz muito sentido. Porque se você pensar, você está dizendo que Deus não existe, mas dizendo isso, você não está reconhecendo-o pelo nome como um ser. Ele não existe. Mas é Ele. Mas Ele não existe. A Luciana, ela não existe. Mas faz sentido. Aqui está o problema. O mundo nunca vai abraçar uma verdade absoluta como Jesus. Mas Jesus nos chama para abraçá-lo como a verdade. Ele encarna a revelação suprema de Deus. Não é apenas um monte de declarações de doutrina que Jesus está falando, ou teologia sistemática, alguma coisa assim que você tem que estudar, ou dogma, ou doutrinas. Jesus está falando sobre Ele mesmo. Ele está dizendo, eu sou a verdade. Pode estudar sobre mim? Sim, mas eu sou a verdade. É alguma coisa que eu tenho, como Paulo diz em Colossenses 1, Jesus é a imagem do Deus invisível. E por isso, se queremos saber como é Deus, como é Deus e a verdade, a gente precisa olhar para Jesus. Então vamos voltar para Jesus' conversa com os discípulos. Então, no meio dessa conversa, a gente lembra que a gente está na véspera da crucificação de Cristo. E aqui é onde quando as coisas ficam um pouco mais difíceis ainda. Para Ele ser a verdade, Ele tem que ser crucificado. Para Ele ser o caminho, Ele tem que ir da maneira que Deus ordenou para Ele. Há um caminho que Jesus deve seguir. E se Ele quer que todos os outros sigam o seu caminho, Ele deve seguir o caminho da cruz, a fim de ser o caminho para todos nós, né? Em termos de conhecendo Ele. Ele deve ser vendido por uma mentira que aconteceu, né? E ser entregue aos governantes do mundo para que Ele pudesse ser a nossa verdade. Ele deve provar a morte para se tornar a vida para todos nós. E somente através da cruz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entende isso? Ele teria que provar a morte para tornar-se vida. Lembra, a terceira declaração do eu sou aqui, que eu sou a vida. Não há maior vida do que a vida em Cristo. A razão por que Ele nos dá vida é porque Ele é a vida. Ele pode nos dar quem Ele é, o que Ele é. Jesus embrulha-se nessas três declarações, eu sou, no verso 6, por dizer o seguinte: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém é perdoado dos seus pecados. Ninguém virá para o lugar eterno preparados para eles. Ninguém vai experimentar a verdadeira vida senão por mim. Então, amigos, hoje à noite, eu acredito que não há uma passagem mais clara sobre a necessidade de conhecer Jesus do que essa passagem. Porque na palavra de Deus nós estamos vendo uma verdade simples, mas ainda muito profunda. Que através de Jesus a gente vai experimentar não só o céu, mas a maior alegria em nossas vidas
a maior alegria em nossas vidas e aqui e agora que jamais poderemos saber. Então, eu não sei onde você está hoje à noite. Eu não sei, sinceramente. Talvez você tenha alguma outra coisa na sua mente, você está dizendo, Pastor G está falando blá 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 sobre a verdade, blá blá blá. Eu só lembro essa coisa que ele falou sobre Facebook. Irmãos, talvez você não seja um ateu, mas um ateu funcional. Você diz que você acredita que a Bíblia é verdadeira, você diz que Jesus é verdade, mas realmente você não vive dessa forma. Você diz que Jesus é caminho, mas se alguém olhou profundamente em sua vida e sua tomada de decisão, eles vão ver rapidamente que por sua vida e suas prioridades, que Jesus não é o seu caminho. Você tem o seu próprio caminho. Ou talvez você diria que Jesus é a vida, mas você persegue todos os tipos de atividades na sua vida, na esperança que eles vão dar algum tipo de vida para você, porque a sua vida realmente não é completamente em Cristo, e você tenta desesperadamente, mas não consegue. E Jesus está aqui para você e para mim hoje à noite. Ele está dizendo, você pode descansar em mim. Venha para mim. Diga-lhe que você precisa de seu perdão, você precisa da graça dele, você precisa da misericórdia dele. Meu encorajamento para você hoje à noite é convidar ele para se tornar o seu Salvador, Salvador do seu coração. Entregar a sua vida a ele, dê a sua vida a ele. Pois ele é o caminho, o único caminho. Ele é a verdade, a única verdade. E ele é a vida, a única vida. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai, senão por Jesus. Acredita nisso? Vocês acreditam nisso? Vocês devem, porque é verdade. E Deus quer que a gente seja pessoas que andam nisso, não pessoas que estão vivendo de uma vida ateu funcional, mas sejamos pessoas que realmente reflitam a glória de Deus, que nossa igreja seja um bom testemunho para o mundo ao nosso redor. Amém? Vamos ficar em pé. Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado, Deus, que Tu és a revelação suprema, que Jesus é a revelação suprema de Deus. Deus, obrigado por ter mandado Jesus para nós. Obrigado, Deus, por Tua graça, misericórdia, que a gente não merece. Talvez hoje à noite nós temos algumas pessoas aqui com dúvidas, questões, perguntas, questionando por que as coisas estão indo, a forma que as coisas estão indo na minha vida. Buscando uma resposta, não lembrando ao Senhor que Tu és a nossa resposta. Tu és a nossa resposta. Então nos deixa hoje à noite, o Senhor, entregar os nossos pecados, nossas dúvidas, nossas ansiedades, os pés da cruz do Senhor. Que Tu possa realmente fazer alguma coisa em nossas vidas onde a gente está cada vez mais enchido com alegria, sabendo que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amém.